Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois lhe dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Bom dia, amados irmãos. Depois de louvar ao Senhor, vamos então estudar a palavra do Senhor hoje. Hoje nós estamos terminando a primeira carta de João, esta carta tão preciosa da palavra do Senhor. E a última perícope, o último texto desta primeira carta de João, é capítulo 5, versículo 14 até o versículo de número 21. Então, abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14 até o versículo de número 21. Vamos ler a palavra do Senhor. Peço que você acompanhe a leitura das Sagradas Escrituras nesse dia que o Senhor tem preparado. Um dia bastante gelado, frio, né? Mas vamos com alegria, com fervor, estudar a palavra do Senhor. Diz o seguinte o texto de 1 João 5,14 ao 21. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte,
pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E aí termina então a primeira carta de João. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela oportunidade de te louvar, também de aprender a tua palavra, de estudar um pouco o texto sagrado. Ó Deus, nos dá graça para entendermos a tua palavra, pois admitimos as nossas falhas, a nossa pecaminosidade, as nossas dificuldades e limitações para compreender a tua palavra. A tua palavra nos diz, ó Pai, que o homem natural não consegue entender as coisas do Espírito. Por isso, nos dá o teu Espírito Santo para que compreendamos a tua perfeita e agradável vontade. Ó Deus, pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem reparar já de início que no texto eu destaquei aí as palavras em verde, que são as palavras ligadas à certeza e confiança, que é o tema principal dessa perícope. João está querendo demonstrar que nós devemos ter, como nascidos de novo, devemos ter confiança, devemos estar certos. Por isso ele diz, né? Temos que ter essa confiança, sabemos, estamos certos. Aí ele repete bastante esse verbo sabemos, né? Isso mostra para nós já que o tema dessa perícope tem a ver com essa convicção, tem a ver com essa certeza. Mas antes de estudar, vamos fazer uma recapitulação geral desta carta, porque hoje nós estamos estudando o último texto, então, a última perícope, último trecho dessa carta. Então, nós iniciamos lá atrás, no começo, passando um pouco depois do começo da quarentena, não me lembro certo qual mês foi, mas nós iniciamos esses estudos na primeira carta de João. Então, falando primeiramente de todo o contexto introdutório, né, de informações contextuais, para que a gente pudesse introduzir os assuntos contidos nessa carta, e é muito interessante a gente poder aproveitar essas informações. Do contexto histórico, né, das informações contextuais, talvez a principal informação seja a questão da ocasião. João tinha em mente, tinha o objetivo de combater falsos mestres ou falsos crentes que estavam pregando uma doutrina equivocada. Uma doutrina equivocada que levava a uma prática equivocada, porque prática e doutrina são coisas, podemos dizer que são dois aspectos de uma coisa só. Né? Aquele que tem uma verdadeira doutrina terá uma verdadeira prática, aquele que tem uma falsa doutrina terá uma falsa prática. E os principais elementos que João estava combatendo era o docetismo, o elemento aí doutrinário. Então existia uma falsa doutrina em torno da obra e da natureza de Cristo. Então a gente colocou do docetismo, mas tinha a semente do gnosticismo e outros ismos mais que como semente, né, estavam nascendo ali no primeiro século, doutrinas que negavam ou a humanidade de Jesus, ou a divindade, ou que Jesus, a pessoa Jesus tivesse duas naturezas em uma pessoa. Então havia um erro doutrinário relacionado relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Havia também, consequentemente, a consequência de uma falsa doutrina, também uma frouxidão moral. Estes falsos mestres ensinavam às pessoas na igreja que as pessoas poderiam viver, os crentes poderiam viver de qualquer maneira moralmente. João quer combater essa ideia. Ele insiste que aquele que nasceu de novo, aquele que vive em Deus, ele não vive no pecado. E também João bate na questão fraternal, talvez porque esses falsos mestres, como eles achavam que tinham uma revelação superior, até mesmo superior à revelação que os apóstolos tiveram, eles acabavam, por conta de algumas crenças, acabavam desprezando aqueles que não eram iniciados na religião deles, né? Nesse sincretismo, nessa mistura religiosa. E essa rejeição, quando você rejeita alguém por isso, né? Quando há essa rejeição, isso significa falta de amor. Por isso João vai
trabalhar bastante. Ele vai falar bastante de amor. Mesmo que na maioria das perícopes onde o amor é citado, o amor não seja o tema principal. O amor está sempre atrelado, está sempre junto, ou com o tema obediência, ou com o tema fugir do mundanismo. Então, somente na segunda parte que existe realmente um trecho grande que talvez a gente poderia colocar como o tema principal o amor. Mas o amor está todo o estudo, né, de João. Bom, na primeira parte nós estudamos a primeira parte, a pequena parte, que é uma espécie de início, né, chamado prólogo, onde João ali começa introduzindo ali crenças muito importantes para o que ele iria falar depois. Então, dizendo que Jesus Cristo veio na história, que ele tocou em Jesus, que ele ouviu, que ele viu Jesus, mostrando mesmo que Jesus veio de carne e osso. Isso era importante, e não só importante, como imprescindível para a fé cristã. Daí nós chegamos à segunda parte, que vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 29, e tem como título Deus é luz. E nos mostra alguns critérios daqueles que dizem andar à luz. Alguns critérios, algumas condições para aqueles que dizem andar na luz que eles têm que ter. João estava dando ferramentas para que a igreja pudesse diferenciar o falso do verdadeiro. Então, esses critérios: renunciar ao pecado, aquele que vive na luz deve obedecer os mandamentos, deve rejeitar o mundanismo e deve manter a fé, né, a questão aí doutrinária. Na terceira parte, nós vimos que essa parte tem temáticas bem parecidas com a segunda parte, só que o tópico principal não é de Deus como luz, apresentar Deus como luz, mas é apresentar Deus como Pai. Então o tópico principal é a paternidade de Deus. Tem também alguns critérios, são os mesmos critérios da segunda parte, claro que desenvolvidos de maneira diferente, né, com palavras diferentes, muitas vezes, por isso que a gente tirou até aplicações diferentes destes mesmos temas. Mas o destaque é para o quarto critério, né, um destaque maior para o amor, né, que João destaca nessa terceira parte, que isso não foi destacado na segunda parte, assim tão enfaticamente quanto nessa terceira parte. E chegamos onde nós estamos hoje. A última perícope, 1 João 5, 14, 21, que é a conclusão e nos fala aí da confiança em Deus. Então poderíamos colocar da seguinte maneira: aqueles que nasceram de novo devem ter confiança ao orar, versículo 14 até o versículo 17, e confiança na revelação dada por Cristo, versículo 18 até o versículo de número 20. E o versículo 21 é uma exortação ali, um imperativo, né, uma exortação final. Então vamos falar um pouco sobre isso, sobre o fato de que aqueles que nasceram de novo devem ter confiança na oração e aqueles que nasceram de novo devem ter confiança na revelação dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiramente, então, confiança ao orar. Veja como João apresenta essa questão, versículo 14 até o versículo de número 17. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, nós temos, através do novo nascimento, de características que se apresentam na nossa vida, demonstrando que nós nascemos de novo, nós temos essa confiança, essa ousadia, essa certeza de que podemos nos apresentar diante dele e pedir a ele. Então, o que uma pessoa pede reflete se o seu coração é nascido de novo. Por isso que ele diz, né? Pedir segundo a sua vontade. É óbvio que Deus ele tem poder para fazer todas as coisas, mas nós não podemos pedir todas as coisas para Ele, tudo que a gente quiser. E o nosso pedido reflete aquilo que está no nosso coração. Tiago vai dizer o seguinte, que muitos na igreja para a qual ele destinou a sua carta, muitos pediam e não recebiam porque pediam mal para gastar nos próprios deleites. Pediam com motivos egoístas. Então, o que uma pessoa pede reflete o seu novo nascimento. Por isso, o nascido de novo, ele pede segundo a vontade de Deus. Isso nos ensina também aqui, esse destaque em azul, segundo a sua vontade, que a oração não é um recurso conveniente para que a gente ponha a nossa vontade à vontade de Deus, para que a gente dobre a vontade de Deus, para que a oração não é a chave da vitória no sentido de que a gente pode mudar a vontade de Deus.
De maneira alguma, Deus é soberano sobre todas as coisas e nada vai acontecer se Deus não quiser. Então nós entendemos os decretos de Deus, a soberania de Deus. A oração não foi feita para mudar a vontade de Deus. Então, talvez um exemplo bem interessante da Bíblia é Jesus. Quando Jesus orava, apesar de saber que tudo ia se cumprir como Deus quis, ele orava mesmo assim. Então isso não deve ser um empecilho. Ah, minha oração não vai mudar a vontade de Deus, então não devo orar. Não, pelo contrário. Jesus é. Ninguém mais do que Jesus sabia que a vontade de Deus não podia ser mudada. E ninguém mais do que ele orou. Então nós devemos orar. Então o objetivo da oração não é ser uma chave da vitória para a gente. O objetivo da oração é que a gente se humilhe diante de Deus, nessa humilhação conte a Deus os nossos problemas, o busque, né, espiritualmente. A oração tem tantas utilidades, entre elas, Deus pode usar a nossa oração para cumprir os seus decretos. Isso aconteceu nas Sagradas Escrituras, né? Deus usar da nossa oração para cumprir um decreto, algo que ele já tinha determinado fazer. Versículo 15. E sabemos, veja a ênfase de João na certeza, né? Nós sabemos, né? E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, veja que esse se aqui, eu já disse para vocês que na língua grega existem várias sentenças condicionais, né? Várias classes. Essa condicional se aqui é diferente da condicional do versículo anterior e da condicional que vai aparecer ainda, porque é uma condicional da primeira classe, ou seja, João não está com dúvida, é uma certeza, né? Então, já que sabemos que ele nos ouve, como se fosse assim, né? Se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos de que lhe temos feito. E aqui João vai começar a introduzir uma outra questão, talvez seja a questão mais difícil de responder, de interpretar neste texto, versículo 15 e 16, que ele vai agora continuar falando sobre a oração, sobre a confiança na oração, mas se voltar para a intercessão, né, para a oração que nós fazemos por outras pessoas, especialmente pelos nossos irmãos em Cristo. Então, versículo 15, e se sabemos que ele nos ouve quanto a que lhe pedimos, estamos certos que os pedidos que lhe temos feito, de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso aqui a gente já leu, né? Então, versículo 16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Esse texto não é um texto fácil, mas o principal ensinamento desse texto é que nós devemos orar pelos nossos irmãos em Cristo, exceto quando este irmão cometer um pecado para a morte. Então a pergunta é, o que é um pecado para a morte? Então existem algumas possibilidades, pelo menos três possibilidades, três respostas a essa pergunta, o que é esse pecado para a morte, que os estudiosos têm tentado responder durante toda a história. Então, alguns têm pensado que este é um pecado específico, um pecado grave. Então, desde os pais da igreja, por exemplo, Tertuliano foi um que ele fez ele fez uma lista daqueles pecados que são mais repulsivos contra Deus. Então ele dizia que o homicídio, o adultério, a blasfêmia e a idolatria eram pecados mais repulsivos. E alguns chegavam a dizer que estes pecados eram pecados que não tinham perdão. Daí nasceu a ideia católica dos pecados mortais e dos pecados veniais. E também a ideia aí dos 7 pecados mortais. Bom, nós não defendemos essa opinião, sabemos que essa opinião aqui, ela é uma opinião que não condiz com o resto do Novo Testamento e também com o próprio contexto daquilo que João está falando. Então, geralmente para que a gente entenda um texto da Bíblia, o princípio é a gente primeiramente tentar provar essa nossa opinião de acordo com o contexto do próprio livro que a gente está estudando, tá bom? E depois para os outros livros da Bíblia. Nós não achamos na Bíblia nenhuma classificação de pecado mortal, de pecado venial. Não precisava ter esses nomes, claro, né? Mas nenhuma classificação desse tipo. É óbvio que existem pecados mais graves diante de Deus, né? Mais odiosos diante de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, no breve catecismo, catecismo maior, vai confirmar isso. Todavia, Deus é capaz de perdoar todo e qualquer pecado. Então, não parece se tratar aqui de um pecado desse tipo. Uma outra opinião bastante comum também é a opinião que acredita que, inclusive, vários grandes estudiosos, né, calvinistas, né, John Stott é um deles, acredita que o texto está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo.
Então, aqueles que cometem a blasfêmia contra o Espírito Santo, então a gente não deve orar por essas pessoas, né? Porque não vai adiantar, a oração não vai ser eficaz, ele não vai ser perdoado. Essa opinião também, embora defendida por muitos, tem alguma dificuldade, porque uma primeira dificuldade é exegética. Como provar que, esse, que esse texto está falando da blasfêmia contra o Espírito Santo dentro do contexto da carta? Então fica difícil provar, já que João está falando sobre outros assuntos ali. Não está falando especificamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo e não toca nesse assunto anteriormente. A outra questão é como identificar alguém que blasfemou contra o Espírito Santo. Então seria muito difícil identificar uma pessoa, a tal pessoa blasfemou e não devorar mais por ela. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado tão identificável como foi para Jesus. Jesus identificou ali nos fariseus, porque Jesus, né, tinha as suas aptidões sobrenaturais mesmo, né, como homem-deus. Mas para nós é muito difícil identificar, então não se trata... há uma fraqueza nessa opinião, né, que diz que esse pecado aqui se trata da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, o mais provável é que seja um pecado de apostasia, ou seja, uma pessoa que abraça a fé cristã, que acredita em Jesus Cristo, e de repente ela se volta contra essa opinião, ela rejeita Cristo, bom? Então seria uma espécie de apostasia. Claro que essa pessoa, dentro da nossa teologia, a gente entende que essa pessoa nunca foi salva. Mas essa opinião é uma opinião que combina mais com o contexto, porque afinal de contas João está falando ali sobre os falsos mestres, que estavam no nosso meio, mas saíram do nosso meio, eles nunca foram dos nossos, e eles rejeitavam doutrinas importantes, e eles não se arrependeram, eles veementemente, enfaticamente rejeitavam essas doutrinas importantes. Então, aqui se trata então do pecado final, a rejeição, né, da confiança, crença e fé em Jesus Cristo. Este é o pecado para a morte final, que essa morte aqui seria então a morte espiritual. Então, quando uma rejeição às principais doutrinas da Bíblia se torna definitiva e intencional, ela se torna o pecado para a morte. Assim, torna-se uma espécie de suicídio moral. É como arrancar os próprios olhos espirituais. E isso não ocorre exceto em conexão com alto grau, com algum grau até de iluminação. Nós percebemos na Escritura que algumas pessoas, embora não sejam salvas, tiveram algum grau de iluminação. É o exemplo do próprio Judas. Ele não foi salvo, o próprio Jesus disse que ele era filho do diabo, mas ele teve um alto grau de iluminação. Ele realizou milagres, né? Teve ali contato, né, com Jesus Cristo. O autor aos Hebreus vai falar sobre isso em um texto bastante complicado também. Mas, então, o que parece combinar mais com o contexto é isso, que este pecado para a morte aqui era o pecado da apostasia. E por que ele está falando para não orar? A ideia aqui não é uma proibição. A ideia é que, na mente de João, não ia adiantar nada, né? A pessoa rejeitou a Jesus. A pessoa é como o cão que volta ao seu vômito. A pessoa, nas palavras de Pedro, né? Como o porco que volta à lama. Então, não ia adiantar nada orar ali por essa pessoa, porque ela rejeitou abertamente a Jesus Cristo e assim por diante. Tá bom? Bom, aí acaba essa sessão, essa subseção, né? Esse tópico aqui que nos mostra confiança na oração. Nós vamos então para as aplicações. O que nós podemos tirar de aplicação aqui desta primeira parte? Nós vimos que o assunto aqui levantado foi a oração. E que a oração é relacionada com aqueles que caíram da comunidade também. Essa questão de João falar que existe pecado que não é para a morte, tá bom? Então, diante disso, essa confiança a orar, o que nós podemos guardar em termos de aplicação? Eu destaquei aqui duas aplicações. Primeiramente, que nós devemos confiar que nossas orações mudam circunstâncias de acordo com a vontade de Deus. Olha que maravilha, né? As nossas orações são capazes de mudar circunstâncias de acordo com a vontade de Deus. Deus pode usar as nossas orações para modificar circunstâncias. Porque um exemplo interessante, quando o profeta Isaías se apresenta diante do rei Ezequias e diz para esse rei que ele morreria, o rei Ezequias virou e orou a Deus, e Deus falou que não ia mais matar Ezequias. A oração de Ezequias foi usada por Deus, né? E mudou uma circunstância que Deus já queria mudar por um decreto. Afinal de contas, Ezequias não tinha filhos, Jesus viria da descendência dele,
e ele receberia então mais 15 anos de vida para poder ter o filho dele, e assim ali se cumpre a ascendência de Cristo até chegar em Jesus. Então, não haveria como Ezequias morrer mesmo naquela ocasião. Então, a circunstância não foi modificada. Deus usou a oração para cumprir os seus propósitos. Alguém do passado usou o exemplo do sol. Às vezes a gente olha o sol e a gente pensa que o sol mudou de lugar. A gente diz, o sol se pôs, né? O sol está muito forte, o sol está muito fraco. Na verdade, o sol sempre esteve lá. Mas da nossa perspectiva, parece que as coisas mudaram. Então, a vontade de Deus é assim. Ela sempre esteve lá, intacta. Pelas nossas circunstâncias humanas, parece que alguma coisa mudou, dependendo da circunstância que a gente atravessa. Mas quando a gente vai ver realmente, está lá. A vontade de Deus intacta. A segunda aplicação que eu quero trazer para vocês é que nós devemos confiar que as nossas orações mudam a vida das pessoas, afastando até mesmo os irmãos de pecados destrutivos. João está dizendo aqui para a gente orar pelos irmãos. Então, a oração não é algo que deve ser egoísta, né? Somente pelos nossos desejos, né? Mas a gente deve incluir os nossos irmãos, tendo a convicção e a confiança, a ousadia de que a oração pode, de acordo com a vontade de Deus, produzir uma mudança nas pessoas. A nossa fé reformada afirma isso constantemente, de que o ser humano, pela sua vontade, não pode rejeitar a Deus. O ser humano não tem livre arbítrio, no sentido que a maioria das pessoas acredita. Por isso nós temos confiança de orar até mesmo pelos nossos parentes, pelos nossos amigos que não são crentes e crer que Deus pode quebrar a vontade deles. Deus pode mudar o coração deles. Deus pode agir no arbítrio deles. Deus é tão poderoso que ele não convence alguém como a gente convence às vezes, puxando a pessoa pelo braço. Não, ele age no coração, nas palavras dos profetas do Antigo Testamento, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Então, esses dois textos aí nos mostram também essa relação, né, do auxílio aos irmãos, Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. E Tiago 5,16, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quando um irmão conhece o pecado do outro, este irmão pode orar, pode conversar sobre essa situação, e nós temos aqui a promessa de que podemos ser ouvidos por Deus e pode haver a mudança de coração e o perdão dos pecados, não por causa da oração, claro, mas por causa do arrependimento baseado no sacrifício de Jesus Cristo. Bom, então, essa primeira parte do nosso texto, confiança ao orar. Vamos para a segunda parte do nosso texto. Bom, a segunda parte nos mostra que aqueles que nasceram de novo devem ter confiança de que está na verdade. Então, nós devemos ter confiança de que estamos na verdade. Não devemos ter dúvidas quanto a isso. Por isso, João, ele apresenta aí, né, nas palavras destacadas em verde, essa convicção, né? Sabemos. Então, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então, é interessante aqui que a tradução já coloca a característica de estilo de vida, né? Então, aquele que é nascido de Deus, não é que ele não peca, né? Porque não tem ninguém que não peque. O próprio João vai falar isso nessa carta. A gente trabalhou essa questão várias vezes. Mas ele não tem o hábito, ele não tem o estilo de vida pecaminoso. Bom, diferente dos falsos mestres que eram até contra a lei de Deus. Bom, então, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aqui, este versículo, a continuação, aquele que nasceu de Deus o guarda. Então, o que parece estar em jogo aqui é a encarnação de Cristo. Então, aquele que nasceu, Jesus, né? Aquele que nasceu de Deus, Jesus, no sentido da encarnação, o guarda a pessoa que é nascida de Deus. E o maligno não lhe toca. Esse verbo aqui, que traduzido, né, não lhe toca, o verbo tocar aqui está no presente e indica também uma ação constante, significando que não é que Satanás não tem o poder de causar até mesmo algum tipo de mal, segundo a permissão de Deus. Isso aconteceu com Jó, né? Aconteceu em vários textos da Bíblia, até com crentes. Mas a ideia aqui é que Satanás não tem a constância desse verbo, né? O caráter de frequência dele,
nos mostra que o que o texto quer dizer é que o maligno não pode ter domínio sobre aquele que nasceu de Deus. Então o maligno não lhe toca, não tem domínio sobre ele no sentido constante. Versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja a certeza de João, né? Sabemos que nós somos de Deus e o mundo inteiro, veja, a palavra mundo inteiro não são todas as pessoas do mundo, porque João está excluindo ele mesmo e os crentes. Então sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. Versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e este versículo 20 é o principal aqui dessa subseção, e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Esta última sentença, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, tem sido usada para confirmar a divindade de Jesus. É um texto que também é difícil de dizer se este está se referindo ao Pai ou ao próprio Jesus. Os comentaristas mais modernos, ortodoxos, né? Não liberais, mas os mais modernos ortodoxos, têm confirmado que parece se referir ao Pai, né? Este pronome aqui demonstrativo. Mas podemos dizer também que se refere a Jesus sem nenhum problema, porque isso não afeta a doutrina bíblica que mostra claramente que Jesus é Deus. Mas, enfim, o versículo de número 20 demonstra que Jesus é a revelação máxima de Deus. A revelação e a redenção são obra da graça de Jesus Cristo. Sem Jesus nós não poderíamos conhecer. Então, veja de novo o versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para conhecermos o verdadeiro. Então é Jesus que faz essa mediação. Por isso o apóstolo Paulo diz que não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, homem. Então é interessante como isso se complementa, né? Por isso o tema desta subseção é que nós confiamos que estamos na verdade, porque esta verdade que Jesus deu para nós. Veja também que nesta segunda parte, João vai repetir muitos dos temas que ele falou anteriormente, né? A questão de não viver em pecado, a questão de não se conformar com o mundanismo, que a gente estudou nos outros textos, tá bom? E o versículo 21, que é tipo uma conclusão, né? Que tem aí uma exortação final. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É o imperativo, uma espécie realmente de convocação ou ordem para que estes crentes se guardem dos ídolos. Como entender esses ídolos aqui? Ídolo, etimologicamente falando, diz respeito à idolatria, de se prostrar diante do ídolo. Mas como nós entendemos que a Bíblia deve ser explicada dentro do contexto, e essa palavra ídolo também é associada, é usada como sinônimo de pecado em algumas partes do Novo Testamento, então podemos dizer aqui que ídolo, dentro do contexto da carta, são falsas ideias sobre Deus. Então, João está dizendo, filhinhos, se guarde desses falsos profetas que têm falsas ideias a respeito de Jesus Cristo. Então, diante de tudo aquilo que ele vem falando. Quais as aplicações que nós podemos tirar, então, deste texto das Sagradas Escrituras? A primeira aplicação é que devemos ter confiança de que estamos na verdade. Então nós devemos ter confiança de que estamos na verdade. A questão é, como ter essa confiança? Quais critérios? É uma pergunta certa a se fazer. E a resposta você já sabe, né? Você que tem estudado com a gente essa carta já sabe a resposta. Porque João ele dá os testes, ele dá os critérios, as condições daqueles que nasceram de novo, que andam na luz, que são filhos de Deus. Então, estes que passam nesse critério, veja que não significa que as pessoas sejam perfeitas, que estes sejam perfeitos, mas estes que passam nesses critérios, eles podem ter então confiança de que estão na verdade. Estas marcas doutrinárias, né? A pessoa acredita na doutrina apostólica, a pessoa despreza a lei de Deus ou procura andar na lei. Não andar na lei no sentido de salvação, nós explicamos isso já, mas não abandonando, né, e vivendo sem nenhum padrão moral. E no sentido fraternal, essa pessoa ama o seu irmão? Então, a resposta a essas perguntas vai dar condições de atestarmos externamente aquilo que é verdade internamente, que a pessoa nasceu de novo e, portanto, podemos assim ter confiança de que estamos na verdade. Veja, só um exemplo desse teste, eu coloquei aqui para dar como exemplo, no nosso próprio texto de hoje, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, aqui ele já está dando um teste da certeza, um dos testes, né? A vida no pecado.
Quem é nascido de Deus não vive pecado, então pode ter convicção da verdade. E a segunda aplicação que eu quero trazer é que devemos nos proteger dos erros ou dos conceitos heréticos sobre Deus. E quando falamos dos tempos modernos, existem vários conceitos heréticos sobre Deus que não se conformam ou não se adequam àquilo que nós recebemos dos apóstolos, a doutrina profética e apostólica. Então nós devemos rejeitar. Existem ideias que são claramente contra Deus, mas é mais preocupante as ideias sincréticas, que querem fazer uma síntese entre ideologias ou entre doutrinas que são frontalmente contra o cristianismo. Então, algumas pessoas têm feito essa síntese, esse sincretismo naquela época. Veja que esses falsos mestres acreditavam em alguma maneira em Jesus, ou só como homem, ou só como Deus, mas não era o suficiente. Eles não acreditavam como a gente recebeu de Jesus, como os apóstolos nos passaram. Então, eles deveriam ser rejeitados. Hoje em dia é a mesma coisa. Muitas pessoas querem unir o evangelho a ideologias. O evangelho não é uma ideologia no sentido político. A cosmovisão cristã é uma cosmovisão que está aquém das ideologias, tanto do que é chamado esquerda quanto do que é chamado direita. Alguns têm tentado fazer uma síntese entre cristianismo e marxismo. Daí nasceu a teologia da libertação e o tal da missão integral. Mas isso não dá certo, né? Porque é um sincretismo. Vai acabar tirando alguma característica fundamental, como por exemplo na teologia da libertação e a missão integral, que acaba se acreditando, entre aspas, em Jesus, mas fazendo uma leitura usando uma hermenêutica marxista, né? Uma hermenêutica materialista, se isso fosse possível. Então, nós temos que tomar cuidado e entender que o cristianismo é a verdade que está além destas questões. Ora, o cristianismo vai esbarrar em algumas dessas ideologias, porque mesmo nas ideologias mais anticristãs, como é o caso do marxismo, há algum fio de verdade. Então, ora vai esbarrar de um lado, ora vai esbarrar de outro. Todavia, não devemos confundir as coisas e fazer uma síntese, né? E acabar, de certa forma, tirando características fundamentais do evangelho. Por isso, devemos nos proteger dos conceitos heréticos sobre Deus, dos conceitos que retiram características fundamentais de Deus, de Cristo, né, do Espírito Santo, que estão nas Escrituras Sagradas. Então, chegamos então ao final desta primeira carta e nós vimos hoje que aqueles que nasceram de novo devem ter confiança a orar e devem ter confiança de que estão na verdade. Essa não é uma presunção. Essa é uma constatação baseada em critérios que a própria Escritura, que o próprio Deus, quando falamos da Escritura, falamos da palavra de Deus inspirada, o próprio Deus nos deu. E vamos orar. Quero convidar você, especialmente você que ainda não tem certeza de que nasceu de novo. Você que tem olhado para essas características e tem se questionado. Vamos orar para que Deus entre no seu coração e você tenha a alegria da salvação. Oremos. Senhor, nós te glorificamos pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de poder estudar a tua palavra. Nós finalizamos hoje essa carta. O Senhor nos deu a oportunidade de estudar texto por texto dessa carta. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, te glorificamos por isso, pois é um grande prazer, Pai querido, meditar nos teus preceitos. Mas, Pai, o mais difícil é aplicá-los. Nos ajuda, assim como o Senhor nos iluminou para entendermos, nos capacita, nos dá poder para praticarmos estas verdades. Ó Deus, abençoa aquele que nos ouve, aquela que nos ouve, que ainda não teve um encontro com o Senhor. Que essa pessoa possa passar das trevas para a luz, do mundo para o corpo de Cristo, das mentiras para a verdade, das heresias para aquilo que é verdadeiro. E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós te pedimos estas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um ótimo domingo. Deus abençoe.